O quarto episódio da segunda temporada de 1923 traz os personagens enfrentando os mesmos dilemas e dificuldades dos episódios passados. A nível de comparação, o quarto episódio lá da primeira temporada já mostrava um Jacob Dutton acamado por conta do tiro que lhe atingiu em uma guerra contra o Banner. A Tiona realizava um ataque contra o convento, as freiras que tanto a abusavam e fugiu. E o Spencer, a Alex lia ao Spencer uma carta da família Dutton, especificamente da Cara, dizendo o quão difícil está a vida em Montana e que a família está em perigo. E desse modo, o Spencer decide realmente, de fato, retornar para Montana. Ou seja, são 10 episódios em que o Spencer iniciou essa jornada. O que quer dizer que tem alguma coisa de errado, que o enredo ele está andando mais devagar do que deveria. Então, desde o quarto episódio da primeira temporada, estamos com essa expectativa de um retorno de Spencer e, quem sabe, da Alex também para Montana, algo que não aconteceu até o momento. Eu sou o Daniel e essa é uma análise desse quarto episódio de 1923, como eu venho fazendo aqui em relação aos episódios da série na segunda temporada. Então, se você acompanha o canal ou já assistiu algum vídeo aqui relacionado ao universo de Yellowstone ou outra produção, por favor, se inscreva aqui no canal, porque muita gente assiste e não se inscreve. Então se inscreva aqui porque tem muito conteúdo relacionado a esse tema e séries e filmes excelentes nos quais eu falo por aqui. E também curta o vídeo, compartilhe ele com seus amigos, chama mais uma galera para acompanhar essa jornada de análises e comentários aqui no canal Dan Taberna. Então bora lá falar sobre esse episódio. O episódio inicia mostrando Whitfield apresentando um novo empreendimento revolucionário em Montana, que é uma pista de esqui. E é um enredo bem reciclado, tá? Pois em Yellowstone, a família Dutton enfrenta esse mesmo dilema, no qual vai enfrentar aqui em 1923. Essa ideia de ter um empresário ambicioso querendo explorar ao máximo as terras pertencentes à família Dutton. Lógico que é uma forma do Sheridan mostrar que a família Dutton passava por esses desafios de ter sua terra almejada desde o princípio e em muitas das vezes, principalmente por empresas ou empresários que desejavam utilizar as terras para um comércio lucrativo, e também é uma crítica que o Sheridan gosta de fazer, dizendo que essas grandes multinacionais estão matando o estilo de vida raiz de diversas regiões ali nos Estados Unidos, principalmente o estilo de vaqueiro, um modo de vida vaqueiro, no qual o Taylor Sheridan preza tanto. Mas quem inicialmente parecia se contentar com toda essa história, e até o momento se demonstrou um pouco mais abalado nesse episódio, é o Banner, que ele tem esse desejo de crescer na vida, de se tornar rico, de dar uma vida melhor para sua família, sendo sua esposa não trabalhando, o seu filho formando numa universidade e herdando um futuro império, e para isso ele precisa destronar alguém. Inicialmente no diálogo ali com sua esposa, no qual apresenta esse episódio, parece que o alvo principal é Jacob Dutton, a família Dutton, mas deu a entender que isso pode virar em um determinado momento e o Whitfield pode ser quem vai sofrer essas consequências, porque o Whitfield ele tem um jeito muito sádico e eu odeio aquelas cenas nas quais mostram ele com as mulheres e toda aquela agressão, aquele sadomasoquismo. Eu não gosto muito daquilo, eu acho até exagerado, porque se mostra isso na primeira temporada, ok, é uma forma de descrever mostrar como é o modo de agir do personagem, o quão sádico é essa definição que eu utilizo para ele. Só que isso vem se repetindo durante os episódios e também nessa segunda temporada. E é um modelo também de incômodo criado pelo Sheridan, que sempre traz em suas produções um velhote se relacionando com mulheres bem mais novinhas. Não que isso não aconteça no mundo, só que é um padrão bem estranho em todas as produções, ou 90% das produções do Sheridan. E esse jeito do Whitfield, todo agressivo e insuportável, assim, é algo que eu tô vendo que tá pegando um pouco o Banner. Eu não sei se vocês estão sentindo isso também, o que pode ocasionar de, no futuro, ele criar aí uma reviravolta, do tipo assim, olha, o inimigo não é o Jacob Dutton, ele está preservando a terra dele, mas há possibilidades em Montana
e eu posso destronar esse novo rei que está surgindo, que no caso é o Whitfield, que é uma pessoa totalmente desprezível. E tem uma cena interessante que mostra meio como que foi o conhecimento ali da estação de trem. Eu não sei se a família Dutton já tinha o conhecimento do local antes do Whitfield, mas o Whitfield mostra a localização no qual se torna a estação de trem, no qual nós vimos lá em Yellowstone, e nessa temporada de 1923 já vai ter corpos por lá em algum momento. Na verdade, logo de cara, né? Aquela coitada daquela menina ali que pagou o pato de tudo isso. E o Whitfield ainda fala com aquela mulher, no qual ele tem um relacionamento ali bem estranho, para ela ir para a cidade buscar uma nova mulher. E há algumas teorias de que a Alexandra vai chegar ali em Bozeman e ela pode ser essa mulher fisgada por esse ricaço. A ideia de tipo assim, olha, vem cá que nós vamos te ajudar. Ela pode cair nessa armadilha. Espero que não, porque ela vem sofrendo tanto aí nesses episódios. E falando sobre a Alex, ela foi atacada brutalmente no banheiro feminino e ainda assim roubada. A cena seguinte mostra ela entrando totalmente ali bagunçada, eu não vou falar desleixada porque não é por desleixo, mas toda agredida, e as pessoas mais ricas naquele vagão tentam um total desprezo, nem mesmo querendo entender o que aconteceu com aquela mulher, mostrando toda essa divisão de classe naquele período e principalmente na posição da Alexandra, que ali ela não é mais Alexandra de Sussex, ela é uma mulher qualquer daquele território e vai ter que passar por esses maus bocados para alcançar o seu objetivo. E quando ela chega no vagão de trem, a mulher, a mãe que está ali com os filhos, pergunta para ela o que tiraram dela, se ela perdeu alguma coisa, algo nesse sentido, e ela com a mão na barriga fala que perdeu tudo, que tiraram tudo dela. Então será que a Alexandra perdeu o seu bebê? Falando em bebê, a Elizabeth, que nos outros episódios criou todo aquele tumulto por conta de uma vacina, agora deixa explicado que é por causa que ela está grávida e por isso a dor era mais aguda. Então Taylor Sheridan coloca em dúvida se o bebê da Alex ainda está vivo, se ele sobreviveu, mas também já traz à tona um novo bebê. E tendo essas duas mulheres grávidas, é como se ele dividisse, né, criasse algo na mente do espectador, no sentido de que de onde que vai vir a descendência aí do John Dutton, né? Quem que é o ascendente do John Dutton? Do Spencer ou do lado do Jake? E claro, o Sheridan gosta de pregar peças, então não quer dizer que o bebê da Alexandra morreu e que o bebê da Elizabeth também vai sobreviver até o final dessa temporada, quiçá a Elizabeth. Então tem personagens aí que a gente não sabe até qual ponto vai estar entre nós. E do outro lado do país tem a saga do Spencer, que cada vez mais se torna mais cansativa. O Spencer em si, de tudo que ele foi formado ali na primeira temporada, ele tem a aura. Mas algumas ações relacionadas ao personagem são bem questionáveis. Eu comentei na análise passada que a atitude dele em relação à máfia já foi algo que me deixou bem assim, estranhando toda aquela situação. Agora ele acaba sendo levado preso, detido, para que ele entregue as cargas ali, as bebidas que eram proibidas naquela época, para que a polícia identifique quem são essas pessoas que estão recebendo, que no caso é a máfia italiana também, causando todo aquele tiroteio. Nisso, Spencer foge e entra em mais um laço ali bem esquisito, que é a situação dele no vagão. Ele chega no vagão, tem 3 indivíduos ali completamente estranhos e suspeitos, e assim, a reação natural do Spencer ali, com aquela espingarda na mão, com aquela arma na mão, um rifle, espingarda, eu não sei qual é a definição certa ali, seria chegar e falar assim, olha, já que vocês estão me ameaçando, ou vocês pulam aqui do trem, racham fora, ou senão a bala vai comer. Lógico que querem desenhar essa ideia de que o Spencer ele não provoca nenhuma briga, ele não age primeiro, na verdade as pessoas que agem contra ele só reage, ele tem ações reativas, mas cara, naquela situação ali era ele mandar todo mundo vazar e tirar o seu sono tranquilo. Porém a decisão do roteiro foi colocar o Spencer ali esperando com que as coisas se resolvessem ou eles chegassem no local de destino, segurando a sua arma, caindo no sono, e aí sim, ao ser atacado, ele reage e pula de um vagão num lugar também totalmente estranho e perdido
provavelmente ali ainda no Texas. E o Spencer vai acumulando problemas nessa jornada, é com a máfia italiana, é com a polícia, é esse vagão de trem que vai chegar com essas pessoas ali e que a polícia, já investigando, vai colocar ele como suspeito. Então são mais obstáculos que vão criando, né, já são criados dentro dessa jornada e que vão surgir mais à frente, atrapalhando ainda mais a chegada dele em Montana. E segundo as sinopses dos episódios, aí vai uma triste notícia para vocês aí. Provavelmente o Spencer vai chegar em Montana do 7º para o 8º episódio. E um ponto bem interessante é que o Spencer estando no Texas, quem sabe ele pode se chocar com a Tiona também, o seu pai e o seu namoradinho que estão naquela região. Sendo assim, levando a Tiona ou salvando a Tiona dos seus conflitos e levando ela de volta para Montana, porque a Tiona, que é Rainwater, que é a ascendente também do Thomas Rainwater, que a gente conhece lá de Yellowstone. Em algum momento, é provável que o Spencer se encontre também com a Alex. Será que vai ser em uma dessas estações de trem? Ou a Alex vai chegar primeiro e vai cair nessa situação estranha com o Whitfield, que é uma das minhas teorias? Enfim, são questões a serem respondidas. E falando da Tiona, agora o seu rosto está espalhado em todos os lugares, o que vai tornar ainda mais complicada essa jornada dela. É uma jornada também cansativa, que nessa segunda temporada não teve algo tão relevante assim, quanto na primeira temporada, no qual a Tiona tinha um drama muito mais pesado e muito mais descritivo, sabe, daquela realidade dos indígenas naquela época. Enfim, 1923 ainda caminha a passos muito lentos, o enredo ele não flui, talvez seja um problema que o Taylor Sheridan vem cultivando nas últimas séries no qual ele vem fazendo, e isso pode ser por conta das diversas produções que ele está tendo que lidar no mesmo momento e vem se tornando repetido. Algumas das tramas, algumas dessas situações, porque em Yellowstone as coisas demoraram a acontecer na temporada final, em Lynchburg também não ocorreu de uma forma, num fluxo natural, vamos colocar assim, e em 1923 as coisas também vêm andando bem devagar, lembrando que a produção vai ter 8 episódios, então metade deles já foram e não tem uma grande coisa assim relevante nesse enredo até agora. Um ponto ali, um ponto aqui, tipo Elizabeth grávida, a trama da Alex no 3º episódio, que foi sensacional também, mas ainda assim não teve um fato de relevância assim, que causasse um impacto muito grande nessa trajetória e principalmente não atingiu o ponto no qual a gente tem maior interesse, que é ver o Spencer e a Alex, mais o Spencer retornando para sua casa. Então o vídeo foi esse, pessoal. Se você gostou desses comentários, espero que você se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui também. Eu sempre gosto de ler a opinião de cada um de vocês, discutir aí de uma forma saudável, porque é assim que engrandece a obra de arte, a arte em si, que é a série no momento que nós estamos falando, que é 1923. É isso, muito obrigado por sua visualização. Eu sou o Daniel, tamo junto e fui!